Não sei se vocês já repararam, só que em muitos times ninguém está se perguntando hoje em dia se o produto ele está realmente evoluindo ou não, se o gráfico de velocidade ele está subindo ou não. Quando o burn down está bonito, parece que o trabalho ele está sendo bem feito, mesmo que o cliente nem tenha percebido valor algum. Só que a verdade é que as métricas ágeis elas viraram um commodity dos times, uma nova forma de mostrar produtividade, mesmo quando nada realmente melhora. No vídeo de hoje a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso. Como que as métricas que deveriam nos ajudar a entender melhor o produto, elas acabam virando um espelho distorcido da realidade. E o que você, Product Owner, Scrum Master ou líder de produtos, pode fazer para mudar isso de dentro para fora. Se você gostou desse tema, pega o seu café aí, senta no sofá de forma confortável, porque hoje a gente vai ter um assunto bem bacana. Eu sou Claudino e a gente está indo para o nosso quarto episódio. Lá no primeiro episódio a gente falou um pouquinho sobre os times não terem agilidade. E no segundo episódio a gente falou um pouquinho sobre essa armadilha que é a velocidade. E no terceiro a gente perguntou por que os nossos times não entregam. E agora a gente vai entrar um pouco na questão de métrica. Lá no início da agilidade, a questão das métricas, elas tinham um propósito muito simples, que era ajudar o time a aprender sobre o próprio fluxo de trabalho, como que eles estão andando, sobre visibilidade, melhoria contínua e não sobre cobrança, nunca sobre cobrança. A gente tinha um conceito de velocity, por exemplo, que nasceu como uma ferramenta de observação. Um exemplo, quantos pontos o time costuma entregar por determinada sprint? Isso ajuda o quê? A calibrar a capacidade, a ficar medindo qual é a capacidade que esse time tem de entrega, mas nunca mediu o desempenho individual de cada um que está trabalhando dentro da equipe. Mas o que aconteceu? Quando a agilidade ela virou uma moda corporativa dentro das organizações, essa métrica começou a ser usada como um instrumento de controle. E aí que tem a grande falha. A Velocity, por exemplo, ela virou uma meta. O lead time acabou virando um KPI de performance e o burnout ele acabou virando um novo relatório para o chefe para ele poder controlar o seu time. E foi aí que tudo começou a desandar nessa relação que a gente tem da agilidade com as métricas. O foco ele acabou saindo do aprendizado e ele foi para comparação. E como isso é ruim quando um gestor começa a falar com outro gestor e comparar times. Por que o seu time entrega mais pontos que o meu? E isso é muito ruim, porque gera uma competição de quem entrega mais pontos. E aí os gestores acabam se iludindo quando eles vão olhar o dash e eles vão ver que o do amiguinho do lado está mais colorido e o deles não. E acaba escondendo uma pergunta muito importante que a gente tem. O produto, ele está realmente gerando valor para o cliente ou a gente só está fazendo por fazer? E tem muito time que mede o número de deploys por semana. Olha só que interessante. Só que ninguém pergunta se esse deploy ele foi feito com qualidade, se fez realmente diferença para o usuário na entrega. Por quê? Porque a gente acaba medindo quantas tasks a gente está entregando, quantas tasks foram concluídas, como que está esse processo de finalização, mas a gente acaba não medindo a diferença que isso fez para o usuário. Mas se a entrega realmente resolveu o problema, por que a gente está tão focado na questão de motivação de entrega de task? E aí vem o paradoxo. Quanto mais o time ele entrega, mais parece improdutivo. Por quê? Porque ele entrega coisas que não mudam em nada o valor do produto final. O problema é que a gente acaba medindo demais o que é mais fácil e o que é tentador. Contar pontos é mais simples do que entender o impacto real que a gente está entregando o produto para o cliente. Fazer um gráfico é mais rápido do que a gente conversar com o cliente e tentar entender qual que é o problema. Mas quando a métrica ela acaba virando um objetivo, o time começa a trabalhar para alimentar a dashboard. E aí o produto ele é deixado de lado e a gente sabe que a qualidade nunca
é 100%. E tem uma coisa muito curiosa que é, quanto mais você tenta provar que você está sendo produtivo, menos produtivo você realmente é na entrega final do seu produto. Porque o tempo que deveria ser gasto aprendendo é gasto justificando o seu próprio trabalho. E eu posso garantir para vocês que uma métrica sozinha não significa nada. O que importa é a história que ela está sendo contada e o jeito que ela está sendo contada. Vou dar um exemplo aqui, um aumento na velocidade do time, ele pode ser bom, mas só que ele pode significar que o time começou a inflar demais a questão de pontos para poder parecer mais rápido na entrega. Tá pegando esse ponto aí? Um lead time, por exemplo, mais curto, ele pode indicar eficiência do time, ou que o time ele está priorizando tarefas fáceis, por exemplo, evitando as mais complexas. Por quê? Porque ele está sendo medido pela sua entrega. E o contexto dá sentido a número, ele vai ter um pouco mais de valor e um pouco mais de pontuação no caso das entregas que o time está fazendo no final. Sem esse contexto, a métrica é só um ruído bonito. O que as empresas elas esquecem e estão esquecendo na grande maioria das vezes é que as métricas elas são os sintomas e não os resultados. Por quê? Porque elas acabam nos mostrando o que realmente está acontecendo de verdade nos times. Mas ela não explica o porquê. E é no porquê que mora o aprendizado dos times para fazerem as coisas melhores e fazer a coisa andar e a gente entregar o nosso produto. Se o time não tem um espaço para fazer esse tipo de interpretação de número e tentar entender aonde ele está errando, ele nunca vai evoluir. Vai só alimentar esse sistema, seguir o baile e a gente vai ver aquela roda girando, como a gente já comentou nos vídeos anteriores. E você quer saber se o seu produto está indo bem ou não? Então vamos esquecer um pouquinho das ferramentas, Gira, Azure, qualquer ferramenta de controle que você tem, que ela fica olhando só para fora. Vamos pegar o nosso cliente, vamos perguntar para o nosso cliente se realmente ele percebeu a diferença. E aí a gente precisa olhar os dados de uso, de recorrência e principalmente de satisfação desse cliente. E essas são métricas que realmente contam a história do que a gente está entregando. Na questão do suporte, as pessoas olharem e verem se realmente faz sentido aquilo que a gente está entregando. Na questão do valor, de quanto tempo está levando para alguém perceber o benefício de uma melhoria que a gente fez no nosso produto. A questão do NPS, ou feedback quantitativo, onde as pessoas vão recomendar ou não o seu produto para outras pessoas para você ter um crescimento. E principalmente a experimentação validada, onde o time está testando hipóteses ou apenas está executando um backlog. E essas métricas têm uma coisa em comum, elas falam sobre valor entregue, não sobre o esforço, o gasto que a gente está tendo para entregar o nosso produto. E quando o foco ele muda do esforço para o valor, esse comportamento do time você vai perceber que ele também vai mudar. As discussões elas vão ficar mais ricas numa daily, numa sprint, quando o time fizer uma review, quando o time for para um planejamento, e esse backlog desse time, ele vai começar a fazer mais sentido. Não vai ser aquele backlog inchado de coisas muito antigas que o time não sabe nem o que é para fazer e nem como ele vai começar a fazer aquilo. E aí, o Scrum volta a ser o ciclo desse aprendizado e não do controle. Só que o problema é que isso vai exigir coragem de quem está, principalmente trabalhando com Scrum e trabalhando com um time. Por quê? Porque precisa medir valor e esse valor significa aceitar que às vezes a gente trabalhou semanas em algo que não gerou impacto final para o nosso cliente. E aí, a gente admitir isso é muito difícil, mas eu vou dizer para vocês que talvez seja o único caminho para que um time cresça realmente dentro de uma organização. E aqui uma crítica construtiva para as empresas. Várias empresas, elas
insistem em métricas de vaidade. Por quê? Porque essas métricas acabam mascarando a falta de cultura e aprendizado que os times precisam ter dentro das organizações. É muito mais fácil e confortável mostrar um gráfico bonito do que você admitir que o produto ele não tem performance nenhuma e ele não está performando bem no mercado. É muito mais fácil você mostrar que o time ele entregou tudo dentro de uma sprint do que você ficar explicando o backlog que estava errado, backlog inchado, backlog antigo. As métricas, elas viram um escudo contra essa vulnerabilidade que as empresas têm. E essa vulnerabilidade é justamente o que cria os times fortes dentro da organização. Quando uma empresa ela começa a amadurecer isso e ela começa a entender isso, as métricas elas deixam de ser uma cobrança e viram uma ferramenta de reflexão dentro da organização. E elas servem para abrir conversas difíceis, para discussões, para hipóteses, para correções de rumo, que isso é muito importante dentro das organizações. Isso só vai acontecer quando a empresa entender que tem que ter uma cultura lá dentro, que errar é parte de um processo, que se você ir sem medo, as métricas vão deixar de ser uma prisão para você e vai virar uma bússola no caminho do que você precisa entregar dentro da sua organização. E para encerrar, as métricas elas não são as vilãs dessa história. Elas são um espelho do que a empresa precisa olhar com carinho e principalmente valorizar. Se o espelho está mostrando vaidade, aí a empresa precisa parar, pensar um pouquinho e ver que o problema não está no reflexo que está acontecendo, mas está naquela questão de quem está olhando isso. Por quê? Porque a agilidade, ela não é a gente ficar provando que a gente está certo. É sobre a gente aprender cada vez mais rápido quando a gente está errado para a gente poder melhorar os nossos fluxos. E no próximo episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que talvez seja o ponto mais delicado de todos até agora nessa questão de times ágeis, que é o ego de uma gestão que pode travar a evolução de um time inteiro. Se você chegou até aqui, comenta aqui o que pega mais nas métricas aí no seu dia a dia. Porque talvez o seu dash esteja te mentindo e você nem tenha percebido isso ainda. Fica a dica. Eu sou o Claudino e esse é o canal Produto On. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui o seu like, curta esse vídeo, compartilhe, porque a gente quer cada vez mais estar falando sobre o que move produtos, o que move pessoas, cultura, e é isso que a gente quer atingir cada vez mais. Até o próximo vídeo, pessoal!